Vamos iniciar, então. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Meu nome é Juliana Cal. Estou atualmente dirigindo aqui a Diretoria Geral de Monitoramento e Gestão Estratégica, que coordena esse programa, não é? Já conhecido de alguns, que é o Capacita SES. Qual é o objetivo desse nosso programa? É multiplicar conhecimento de práticas de gestão que a gente desempenha no nosso dia a dia, né, a partir de nossos próprios colaboradores. Então, valorizar o nosso próprio servidor, o nosso próprio corpo gerencial, multiplicando o conhecimento. Então, hoje, quem está aqui com a gente é o diretor-geral de infraestrutura, Josué Costa. Ele vai contar um pouquinho para a gente como é a experiência da execução e do planejamento de obras e serviços de engenharia aqui na Secretaria de Saúde. Josué já tem uma experiência grande no assunto, já está aqui na SES há muitos anos, então ele tem uma larga experiência aí para compartilhar com a gente. Essa modalidade não é uma modalidade fácil, né? Ela tem algumas especificidades que as outras que a gente já viu aqui no Capacita não tem, não é? A gente não fala necessariamente em termos de referência, a gente fala em projeto básico, existem alguns laudos que se exigem, algumas medições, boletins de medição, e Josué vai trazer um pouquinho para a gente que especificidades são essas e por que às vezes é tão difícil essa execução e essa elaboração, tanto no momento anterior de planejamento desse projeto, como na própria execução das obras e reformas necessárias, né? E aí a gente vai poder trocar aqui experiência com o Josué. Os alunos podem trocar, Josué, com você, a partir das perguntas aqui no chat. Não é? A gente só pede para que todos os alunos mantenham as câmeras fechadas para facilitar a transmissão, não é? Para que a sua transmissão fique mais rápida. Então, a única câmera que vai ficar aberta é a sua, e a gente vai continuar aqui acompanhando, e aí você fica bem à vontade de fazer essa interação com o pessoal ao longo da aula ou ao final da sua aula. E aí, na medida do possível, sempre trazer o alinhamento conceitual, mas também trazer algumas experiências práticas, que eu acho que é o grande ganho desse nosso programa de capacitação aqui. É a gente trazer o mais próximo da prática possível, da nossa prática de gestão, as nossas experiências. Então, confirmando aqui com todos, não é? Relembrando para quem já participou desse programa, a gente tem aqui no próprio ambiente virtual que vocês entraram, a gente vai disponibilizar essa apresentação que o professor Josué vai disponibilizar aqui e vai mostrar para vocês, e a gente vai também ter a possibilidade de vocês tirarem o certificado de vocês da aula. Então, a emissão desse certificado também acontece pela plataforma. E aí vocês fazem uma avaliação de satisfação no final da aula para poder fazer a emissão desse certificado. Certo? Doutor Josué Costa, a palavra é sua. Eu agradeço imensamente a você por ter aceito, junto com a gente, essa empreitada, não é? De assumir aqui, de compartilhar um pouquinho com a gente esses seus conhecimentos. E quero agradecer também a Abraão do Telesaúde, na representação de Abraão, mas a toda a Telesaúde, a toda a CEAF, que empresta para a gente aqui o Telesaúde como ferramenta, e agradecer também a DGMOG, a equipe DGMOG. Então, vamos embora, Josué. Boa tarde, primeiramente, a todos, e primeiramente agradecer, Juliane, a você que está na liderança dessa grande capacitação que, de fato, promove aos agentes aqui da Secretaria um conhecimento mútuo, né, que a gente compartilhe um pouco nessa nossa experiência, né, do dia a dia, e a gente consiga até ter uma linha de raciocínio, que muitas vezes a gente trabalha entre setores e não sabe nem mais ou menos o fluxo, como funciona. Mas de antemão quero te agradecer, até lhe agradecer pelo professor, que só dei aula 2 anos na minha vida em cursos do governo, mas é uma experiência para mim que vai ser um bate-papo, na verdade, né, de toda a experiência que eu tenho aqui. Eu já estou na secretaria há quase 11 anos, mas já tive modelos de gestão com planos de operativos na CEPLAG. Então, assim, vai ser uma troca com o pessoal aqui muito boa. Eu espero que, dentro do âmbito que a gente veio fornecer, as informações sejam
esclarecidas e as dúvidas podem ser tiradas, tá? Eu estou com uma assessoria aqui só para esse questionamento de dúvida, vou fazer numa aula e à medida que for chegando, se tiver alguma dúvida, a gente vai tirando, não tem problema não. Maravilha, coisa boa. Então vamos embora, vamos botar a mão na massa e iniciar aí nesse tema tão interessante e específico, né? Bem específico. Então quem está aqui realmente tem todo o interesse no que você vai falar para a gente. Vamos embora, vamos começar. Eu vou só pedir licença a você para fechar minha câmera para a sua ficar com a transmissão melhor. Tá bom? Joia. Tranquilo. Boa aula, gente. Gente, boa tarde. Então, vamos dar início aí ao nosso programa de Capacita SES no processo licitatório para a contratação de empresas, né, especializadas em obras e serviços de engenharia. Como eu falei, a gente aqui vai trocar mais um bate-papo sobre toda a estrutura da DGI, né, dessa diretoria, todos os trâmites que ocorrem aqui dentro, desde o fluxo inicial, de onde vem, para onde vai, como nascem os projetos, como são os projetos executivos, como são os projetos complementares, o que é um projeto complementar, quais são as derivações deles, quais são os tipos de orçamento que nós temos, e aí falar um pouco do nosso fluxo para depois entrar um pouquinho na especificidade das legislações, que aí, como vocês já tiveram essas capacitações junto com o doutor Tassiano e a doutora Ile, né, através de registro de preço e contratações, a gente não vai adentrar muito nessas especificações de leis, mas a gente vai trazer o conceito do que é em termos de um processo licitatório, quais são as suas derivações, até chegar a uma resolução de uma execução de obra. Ok? Então, vamos lá. Bom, eu me chamo Josué, né? Eu sou administrador, eu tenho pós-graduação em MBA em gestão empresarial e já atuei, como falei aqui, no âmbito da secretaria. Estou hoje como diretor de infraestrutura, né? Mas já trabalhei em projetos especiais na CEPLAG, né? Com acompanhamento com o governador. Também já fui gestor aqui da diretoria de finanças, né? Gerente de convênios. Atuei aqui um pouco nessa área de convênios. Vocês já tiveram até, eu acho que uma palestra com Diana sobre emenda parlamentar, mas na verdade eu fazia emenda parlamentar estadual, né? Tomava toda a gestão sobre esse processo de emenda parlamentar. E também já atuei na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Humano em Maceió e toda a parte financeira também da educação do município de lá. Ok? Isso aqui é mais uma breve apresentação de um histórico profissional. Eu separei essa temática em 3 tópicos, né? Na verdade, para a gente conversar um pouco aqui sobre a apresentação da diretoria, que eu vou fazer uma pequena explanação de como funciona a diretoria, quais são as áreas e o fluxo dela, né? A segunda parte vai ser sobre processo licitatório, né, e sua aplicabilidade para a contratação de empresas especializadas em obras e serviços de engenharia, visando o atendimento da rede estadual de saúde e de demais procedimentos internos, né? E a terceira parte vai ser a forma de gerenciamento, né? Quais são os fluxos e suas derivações em relação à metodologia que essa diretoria abrange, ok? Vamos lá. Nessa primeira parte, como eu falei, vou falar um pouco sobre a apresentação da diretoria, né? Qual é o objetivo dessa diretoria? O que é que ela faz? Qual é a perspectiva de abrangência dentro da Secretaria Executiva de Administração e Finanças, da qual o doutor Caio Mulatinho é o secretário executivo, né? Quais as atribuições dessa diretoria, né? Qual o organograma da diretoria? O que são obras de serviço de engenharia? E como são realizadas as obras de serviço de engenharia? Vamos lá. O objetivo da diretoria. A diretoria tem como finalidade gerenciar projetos e obras e é responsável por elaborar articulações estratégicas para fortalecer a rede estadual de saúde, né, de Pernambuco, contribuindo diretamente com a saúde pública e o processo entre o Sistema Único de Saúde. Ela promove toda essa questão de projetos, obras, gerencia reformas, gerencia todo o processo de ampliação, através de todo um conceito, do qual a gente vai adiante de informar, mas o intuito principal dela é o gerenciamento de projetos e obras, né? Essa diretoria ela é composta por 4 gerências, né? Gerência de Engenharia, que é a GEM, Gerência de Engenharia Clínica, que é a GENC, Gerência de Arquitetura e Projetos, GARP,
e Gerência de Obras e Manutenção, que é a AGUM. As atribuições dessa diretoria. Ela tem como principal objetivo gerenciar as atividades relacionadas a projetos, como eu falei, obras e serviços de engenharia, gerir e monitorar os processos para contratações e aquisições de equipagem. Nós também trabalhamos com o mapeamento, né, de hospitalar de equipamentos médicos, né, fazendo toda uma especificação de como fazer a aquisição desses equipamentos e insumos médicos hospitalares. Estabelecer padrões construtivos, né, baseado em toda uma normativa, legislação, que a mais na frente a gente vai dar a entrada nesse pormenor. Estabelecer padrões, conceitos de equipamento médico hospitalares. Emitir laudos e pareceres sobre assuntos, né, da área da competência, inclusive de engenharia clínica, no qual é equipamento médico hospitalar. Realizar monitoramento de plano operativo e metas prioritárias do governador e da Secretaria Estadual de Saúde, no qual a gente tem uma parceria muito forte com a doutora Juliana, na DGMOG, e assessorar os setores assistenciais das demandas de engenharia, né? A gente também tem uma demanda muito forte no que tange os 187 municípios, né, do estado. A gente tem 12 regionais, nos quais a gente tem várias unidades de saúde, farmácias, as próprias GERES, que a gente dá também assistência. Pessoal, eu estou com a apresentação um pouco aberta assim para mim, mas eu não estou vendo, por enquanto está fluindo. Se tiverem alguma dúvida, vocês vão questionando e a dúvida vai chegar aqui para mim, ok? Então, vamos lá. Dentro do conceito da infraestrutura, nós temos esse organograma, né, do qual a Diretoria Geral de Infraestrutura é a qual estou assumindo, e existe a gerência de engenharia, onde tem todo um processo abaixo de arquitetura, engenharia clínica e de obras e manutenção. Gerência de engenharia, né, tem por finalidade coordenar e supervisionar atividades de obra, manutenção, arquitetura dos projetos arquitetônicos e a engenharia clínica, no caso os equipamentos médicos hospitalares. Suas principais atribuições são elaborar termo de referência, né? O que é um termo de referência? São todos aqueles conceitos que vocês já também utilizaram das aulas anteriores, de elaborar um mínimo pré-requisito para poder se elaborar um objeto, né? Subsidiando os processos licitatórios de obras e serviços de engenharia, realizado pelo nível central da nossa Secretaria Estadual de Saúde. Cadastrar e monitorar a demanda no PE integrado, né? Todas as compras são obrigatórias, né, para passar na demanda do PE integrado, desde a fase inicial até a sua homologação do processo licitatório. Gerir atas de registro de preços, oriundo de processos instrumentalizados, seja eles as atas internas ou sejam atas externas. Também tem como acompanhamento, controlar, fiscalizar e gerenciar as contratações de engenharia, né? Todo o acompanhamento jurídico. Nós temos aqui uma equipe que também toma conta dos prazos, toma conta dos contratos formalizados. A gente gere esses contratos e faz todo um acompanhamento sobre isso. Dentre os contratos mater, que nós chamamos que são os contratos mãe, né? E os seus respectivos aditivos, sejam eles de prazo, sejam eles de acréscimo, né, de valor, e apostilamentos, né, e sobre a execução, sobre a vigência e a execução. A engenharia também, ela acompanha a execução físico-financeira, né, das obras, contratos contínuos, serviços de engenharia. Tomamos, assim, essa gerência, ela também tem o papel fundamental de acompanhar todo o processo financeiro, né? Desde a questão do empenho, liquidação e pagamento da despesa, né? A gente, como diretor, tem todo um respaldo do pessoal, dos gestores e suas equipes no tocante a subsidiar essa ordenação, né? A gente vai ver lá na frente algumas questões sobre os projetos e as execuções que são mediante medições, né? No caso de obra de engenharia, são boletins de medições. Então, existe uma fiscalização sobre isso, até para poder dar um conforto. Os fiscais atestam essas medições
e no que tange a dar um conforto ao ordenador, a gente também faz esse acompanhamento. No caso, a gerência de engenharia faz esse acompanhamento desde a parte de empenho, liquidação e pagamento da despesa. Ela também tem como importância elaborar relatórios sistemáticos, né, da tomada de decisão relacionados a essas diretorias, ou seja, muitas coisas acontecem dentro da diretoria que são passadas para essa gerência para criar-se relatórios, criar-se situações onde se possa ser transmitida um modo de gestão para o secretário tomar suas decisões. Elaboração de planejamento orçamentário anual, né, o POAS. A gente vai falar também um pouco disso lá na frente sobre o fluxo, né? Muitas vezes a gente recebe essa demanda, né, sobre o plano de planejamento, né, do orçamento anual, e essa demanda não está inserida no exercício. Então, a gente tem uma tratativa com o secretário, tem a tratativa até com o planejamento em si, para viabilidade, possibilidade ou até mesmo uma transferência dessa demanda para o exercício posterior. Saindo um pouco agora da gerência de engenharia, vamos falar um pouco agora da gerência de arquitetura e projetos. Esse aqui é o nascedouro, né, basicamente, de uma concepção de um projeto para execução de uma obra. A gerência de arquitetura é o setor que possui o papel de elaborar os projetos arquitetônicos das unidades hospitalares ligadas à Secretaria de Saúde, né, de modo a contribuir com a promoção da saúde, o conforto e bem-estar durante o processo estabelecido pelas normativas assistenciais. Né? É uma concepção inicial, é onde nasce toda uma ideia assistencial e provocada pela demanda tanto da unidade ou da própria Secretaria de Saúde. Né? Suas principais atribuições são elaborar o programa de necessidade, como eu falei, levantar em loco a área. Muitas vezes a arquitetura, na grande maioria das vezes, ela sai e vai em loco fazer todo um levantamento de área, né, e para fazer a concepção de um projeto. O estudo da viabilidade técnica da implantação e o estudo preliminar, aprovação das propostas, né, pela área solicitante. Ela elabora o conceito e depois demanda o conceito para aprovação da área solicitante. Dando continuidade, essa gerência ela também elabora projetos básicos de arquitetura, né, tendo como embasamento a RDC, que é uma lei e decreto, através de lei, decretos e portarias, a gente vai ver também lá na frente sobre essas normativas do Ministério da Saúde, elaboração do projeto executivo de arquitetura e aprovação do projeto básico de arquitetura nos órgãos de análise, visando as aprovações que sejam, né, quaisquer que sejam, a Pevisa, que é uma delas, né, a Prefeitura e Meio Ambiente. Muitos projetos, eles nascem, mas eles também são covalidados por esses órgãos que eu citei, né? A Pevisa, Prefeituras e Meio Ambiente. Além desses, tem nos projetos complementares, que a gente vai falar um pouco mais na frente, que são os projetos elétricos, né, corpo de bombeiro. Então, a gente precisa também estar com todo o licenciamento através de um checklist que a gente faz para fazer a inserção desses projetos e a sua devida aprovação. Passamos pelo projeto, o nascedouro do projeto arquitetônico, e vamos falar um pouco agora da engenharia clínica, né? É uma área do qual a gente também exibe muito esforço e é um setor responsável pelas atividades que englobam as principais ações de gestões em tecnologia médica do Estado. Ou seja, a gente tem toda uma prospecção de um projeto de obra e nessa prospecção nós temos também, muitas vezes, a demanda assistencial do equipamento médico, não é só da obra. Então, a gente, através do projeto, a gente conceitua esse projeto através da elaboração de uma especificação, que, na verdade, a gente fala de caderno de especificação de equipamento médico hospitalares. A gente precisa conceituar todo um projeto, o levantamento dessa necessidade assistencial e o levantamento dos equipamentos devidos, né? Planejamento responsável pelos equipamentos e materiais médicos hospitalares destinado à equipagem do processo, né, do novo projeto.
atendendo às legislações vigentes e evitando o superdimensionamento e, consequentemente, a má utilização do recurso do erário. A gente entende no processo de hoje que existem vários equipamentos no estado, dos quais necessitam de até readequações desses equipamentos e muitas vezes até de substituições, porque o equipamento médico hospitalar ele tem um tempo de vida útil e muitas vezes ele se torna, a tecnologia hoje ela é muito avançada, ela vai se tornando cada vez mais obsoleta em relação ao processo quando o tempo é muito extenso. Então, a gente também faz esse trabalho através da engenharia clínica. Ela também é responsável pela elaboração da especificação técnica, como eu falei, né, desses equipamentos, com o objetivo de proporcionar o descritivo mais adequado para aquela necessidade, evitando gasto desnecessário com equipamento que, porventura, não venha a ser o ideal para aquela unidade. Acompanhar o recebimento desses produtos, né, a partir das compras que são realizadas, a gente tem também uma equipe especializada em receber as especificações, em saber se esses equipamentos foram adequadamente comprados, baseados no edital, baseados na concepção do termo de referência, e toda a equipe expertise só para fazer esses levantamentos e recepcionar esses equipamentos médicos para poder, posteriormente, ou num projeto novo, fazer equipagem, ou na própria unidade já existente, fazer o acompanhamento que a gente chama muitas vezes do startup, que seria o treinamento que se dá sobre um grande equipamento, que é um equipamento de maior volume, ou até mesmo daqueles equipamentos mais menores, né, os mais simples que eu queria falar em relação ao projeto assistencial. Ela auxilia e acompanha a instalação, como eu falei, dando treinamento, né, desses equipamentos médicos hospitalares, reproduzindo a capacitação e sendo um agente multiplicador, né, quando necessário. Gerenciar e monitorar a equipe volante de manutenção, né, apesar desse nome, volante de manutenção, a gente entende que nossa equipe ela não é contratada para a manutenção, ela dá suporte muitas vezes, porque existem pessoas capacitadas para isso, mas nossa equipe, ela muitas vezes, ela auxilia aquelas unidades que já têm contrato de manutenção, né, e dando alguns feedbacks, alguns relatórios e até indicando o problema realmente na ponta. Estabelecer critérios e requisitos para a contratação dos serviços de manutenção de equipamentos médicos hospitalares, além de fiscalizar a execução desses contratos. Então, a gente também atua nessa seara. Eu falei um pouco atrás sobre a parte de arquitetura, sobre toda a concepção do projeto. Entramos agora na área de gerência de engenharia clínica, sobre toda a concepção e especificação de equipamento médico hospitalar. E agora a gente vai falar sobre gerência de obras, que é a parte também importante e referente a projetos complementares. Eles são projeto básico e projeto complementar, eles se unem para fazer o projeto final, para poder a gente conseguir uma licitação. Então, a gerência de obras, ela possui a função de fiscalizar, gerenciar a técnica e administrativamente as obras executadas pela secretaria, né? As principais funções e atribuições são elaborar planilhas orçamentárias referente a obras. O que são planilhas orçamentárias? São planilhas compostas por um orçamento baseado no projeto básico, né, da qual a gente vai orçar uma equipe específica para isso, em referências, né, tabelas referenciais que a gente chama através da legislação pertinente, onde a gente vai poder compatibilizar esses preços e formar um preço público, né, para poder ser atribuído ao processo licitatório. A gente não pode simplesmente elaborar uma planilha sem nenhum tipo de referência. Então, muitas vezes a gente trava alguns processos, porque essa dinâmica de orçamento, muitas vezes, por se tratar de ente público, existe uma dificuldade de orçar, né, de a gente ter essa resposta do ente privado, e por muitas vezes eles não querem nos fornecer orçamento, né, composições, majorar valores, por se tratar de demandas que a gente entende,
Mas a gente também recorre a outros fatores de orçamento, como cotações de internet e composições para que elaborem esse projeto, esse orçamento, perdão, para que ele possa prosseguir. Então, dando continuidade, essa gerência ela também acompanha a execução físico-financeira, né, das obras através de um cronograma. Nós elaboramos um orçamento, né, fazemos a licitação e após a licitação existe um cronograma físico que a gente chama, que é o cronograma do tempo útil da obra, baseado na execução financeira. Então, nós temos um percentual tanto de obra quanto de financeiro que a gente também monitora essa obra ou esse projeto. Essa gerência ela realiza vistorias e elabora documentos técnicos conforme solicitação dos setores da SES, ou seja, ela elabora qual é o percentual que aquela obra naquele momento tem, qual é o gargalo, qual é o entrave. Então, tudo isso também o fiscal e essa gerência ela acompanha nesse momento. Então, ela tem competência também de atestar boletins de medições, que a gente chama de BMs. BMs são todos aqueles levantamentos efetuados e realizados pela empresa contratada, onde dentro do processo licitatório foi conceituado o objeto, toda uma atividade regrada dentro do processo licitatório e toda uma execução atingida. Então, baseado em 100% do que foi proposto, um calendário, como eu falei no cronograma físico, ele é elaborado e a empresa vai fazendo as suas medições, que são chamados boletins de medições. E essa gerência, ela testa esses boletins e nos dá o subsídio para poder pagar, ordenando, empenhando e liquidando essa despesa. Ela também tem a responsabilidade de elaborar os termos referenciais, né, os pareceres técnicos para subsidiar o processo licitatório, ou seja, desde a concepção do projeto arquitetônico até o projeto complementar, existe um termo de referência elaborado por essa gerência de obras, onde vai subsidiar possivelmente tanto a área da licitação quanto os processos licitatórios, inclusive com a demanda devolutiva da própria jurídica da sede. Também tem a demanda de elaborar projetos complementares de interesse da secretaria, né? Ou seja, não só do processo de um projeto novo, mas também como todo um projeto das unidades que são paralelos à secretaria, ou seja, são ramificações, como eu falei, as próprias unidades das regionais, as farmácias, né? LACEN, por aí vai. Então, adentrando um pouco agora, passado toda essa parte do que compõe a diretoria de infraestrutura, nós vamos falar um pouquinho agora de o que é, de fato, a obra de serviço de engenharia, né? De onde vem, para que serve, quais são as peças fundamentais para se elaborar uma obra ou serviço de engenharia. E aí eu trago de uma forma muito simplificada, de verdade para vocês, uma vez que vocês tiveram professores efetivos, né, sobre o tema de contratações, de pregão, mas a gente trouxe também tudo isso com uma concepção mais simples, mas não fugindo da lei, não deixando de citar a lei. Então, de modo simplificado, conforme disciplina no artigo 6º, né, do inciso 1º da Lei 8666 de 93, obra é toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução direta ou indireta pela administração pública. E aí a gente vai falar um pouquinho mais na frente o que é ser processo direto e o que é processo indireto. Quais são essas contratações, tá? A realização de obra e a prestação de serviço, ela pressupõe, então, esses serviços, eles são pré-requisitos à elaboração de um projeto técnico, básico, e um projeto executivo, né? Que devem estabelecer de maneira clara e precisa todos os aspectos técnicos, econômicos e do objeto a ser contratado. Então, eu falei um pouco antes sobre projeto arquitetônico, onde nascia na engenharia de arquitetura, projeto base executivo, engenharia de obras, que isso se unindo se torna um termo de referência que vai dar substância tanto técnica como assistencial e, objetivamente, o contrato a ser realizado. Então,
passando isso, vamos adentrar um pouco sobre o que é o conceito de projeto básico, né? Projeto básico, ele é o conjunto de desenhos e memoriais descritivos, especificação técnica, orçamento, cronograma e demais elementos técnicos necessários e suficientes e a precisa caracterização da obra a ser executada, devendo respeitar todas as normas técnicas e legislações vigentes, elaborando como base o estudo anteriores que seguem a viabilidade e o adequado tratamento ambiental. Esse projeto básico, ele, como eu falei, é o início, né, o nascedouro da concepção do que a gente propõe, né, assistencialmente falando, já que a gente está falando sobre obra de engenharia para a área de saúde. Né? Isso também é importante destacar que tudo que a gente está falando é necessário para o conceito de assistência à saúde. Então, esse projeto básico tem como intuito o nascedouro e a concepção, propriamente falando, do que vai ser construído baseado numa necessidade assistencial. Até aqui, pessoal, está tudo certo? Tem alguma dúvida? A gente está falando muito rápido? Como é que está a demanda? Porque eu estou seguindo aqui, na verdade, eu estou com a tela cheia. Eu vou dar uma parada para ver se vocês têm alguma dúvida. Beleza. Então, eu vou continuar aqui. Sobre a concepção dos projetos, né, inerentes à contratação e projeto de arquiteturas e projetos complementares. Então, vamos lá. Falamos um pouco do projeto básico, a nascedouro, a concepção do que é um projeto assistencial, e vamos falar agora do projeto executivo, né? Constitui de projetos básicos acrescendo de detalhamento, né? Ou seja, o projeto executivo, ele é um espelho do básico, com maiores informações técnicas, né? A gente costuma dizer que existe uma ramificação maior, né? Existe uma concepção, claro, num estudo baseado na essência assistencial, existe um projeto feito baseado em toda a normativa, até para aprovações de órgãos competentes, e após isso o executivo, que a gente chama de complementar também, para montagem, né, instalação, execução dos serviços e obras e elaboração de acordo com toda a normativa técnica pertinente e sem alterar o projeto básico, que é o projeto inicial. Tá? Então, lá na frente, a gente vai entrar um pouquinho também no detalhe desses complementares, né, que basicamente são projetos elétricos, projetos hidráulicos, né, projeto de climatização, que é muito importante. Então, quando a gente fala sobre projetos complementares, muita gente acha que a concepção do projeto é um projeto similar ao projeto arquitetônico, mas também tem outras informações ramificadas dentro desse projeto que são e fazem parte de todo um corpo de um projeto unificado. E aí a gente vai falar agora sobre aquelas contratações que podem ser diretas ou contratações indiretas, né? Como é que pode ser feito isso, né? A obra pode ser realizada tanto pela forma direta quanto pela forma indireta. A forma direta é a contratação propriamente dita pela própria instituição, no caso aqui a Secretaria de Saúde, né? As obras ou serviços são realizados pela própria administração pública e na execução direta quando a administração contrata uma empresa especializada para prestar o serviço de engenharia, né? A execução indireta é que o órgão ou entidade contrata terceiros, né, e deve seguir o estabelecido no artigo 6º também da Lei 8666. Às vezes a gente até troca muita ideia, né, até com a própria DGMOV, sobre a situação dos levantamentos e projetos que nós temos, quantitativo de números que a gente levantar, que nós temos aqui na DGI. Só para você ter um cenário, abrir um parênteses aqui rápido, nós elaboramos um plano operativo agora até 2023, né, de 120 metas. Então, isso corresponde a um montante de 160 milhões. Nenhuma estrutura
seja do Estado, conseguiria fazer esse valor sem equipe, claro, e sem orçamento. Então, dentro desse volume, nós temos que abordar algumas criticidades e algumas prioridades, para que a gente possa elevar na verdade, que a gente possa estratificar esse volume para uma realidade tangível, para uma realidade onde a gente possa concluir até como planejar efetivamente com mais êxito. Porque uma vez que as demandas não param, mesmo você planejando, você não consegue muitas vezes associar com orçamento, às vezes você não consegue associar com projetos, os projetos eles não batem, tem que fazer uma readequação. Então a gente fala que assim, chega num volume que a própria equipe está tão atarefada que a gente precisa fazer a contratação indireta, que é justamente isso, contratar projetos, contratar orçamentos, contratar os projetos complementares para que a gente possa desafogar nosso sistema. Então, essa contratação direta se faz pela própria administração, muitas vezes diretamente pela própria DGI, que faz toda essa concepção, e outras a gente contrata na excepcionalidade a forma de contratação indireta, empresas terceirizadas para fazer esse tipo de estudo e viabilidade. Bom, pessoal, e aí chegamos na nossa segunda parte, né, onde a gente vai adentrar um pouco sobre o processo licitatório, a sua aplicabilidade de contratação de empresas, né, e visando o atendimento da rede estadual de saúde e os demais, né, realizados por essa diretoria. E aí eu pontuei 5 tópicos para a gente falar um pouquinho desde quais são as legislações que são aplicadas, né, qual é a necessidade de instauração de processo licitatório e suas fases, quais os requisitos dos projetos básicos e executivos nesse processo licitatório, que são inerentes a esse processo, quais as vedações, ou seja, quais as anulações, quais são os impedimentos existentes nas licitações para essa execução de obra e serviço de engenharia, e depois quais são os documentos que auxiliam o processo licitatório de obras e serviços de engenharia. Dessa forma, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Como eu falei anteriormente, vocês tiveram dois módulos, né? Um com o Ilen sobre registro de preço e com o doutor Tassiano sobre compras e licitações. Então, a gente vai falar muito da lei em relação à concepção só, né? Não vou adentrar aqui sobre as leis, propriamente, até porque são inúmeras leis e normativas e instruções normativas e ABNTs, que daria um outro módulo sobre isso, e aí é uma especificidade que não é o ponto-chave dessa aula, mas a gente trouxe muito mais no ímpeto de vocês entenderem quais são os fluxos, como se nasce um projeto, qual a concepção, quais são as leis que regem essa concepção, até a entrega da obra. Ok? Então, vamos lá. Quais as legislações aplicadas no processo para a contratação de obras e serviços de engenharia? Nós temos diversos artigos, dentre leis, né, constituídas pela Constituição Federal de 88. Né? Aqui nos apegamos, e aí o processo de licitatório ela é muito regida sobre a Lei 8.666 de 93, né, que são as normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, né? E eles são regulamentados, né, pela Anvisa, as RDCs, ABNTs e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a APEVISA. Tá? Falamos sobre a Lei 866, que é a inicial, que rege sobre todo esse processo. A Lei Federal, que é o regime da RDC, que a gente falou sobre diferenciados, sobre o regime de diferenciado de contratações de públicas. Essa RDC, basicamente, ela tem várias ramificações, porém, a RDC 50 é a que se enquadra no âmbito da assistência à saúde, sobre construções hospitalares. Tá? Tem a Lei 59.666, que fala sobre a metrologia, a normatização da qualidade industrial, isso aí já é um outro processo.
a RDC 50, da que eu falei, de 2002, que dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, prorrogação, elaboração e avaliação dos projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Normalmente, essa diretoria ela abrange sobre essa RDC 50, tá? Não significa que a gente não olhe, não conceitue outras normativas e ABNTs, mas basicamente o que a gente leva em consideração são as RDC 50, a 8666, né? E referente aos projetos complementares, a gente fala um pouco sobre COSISP, que a gente vai ver no slide posterior, que é referente ao Sistema de Segurança de Combate a Incêndio, tá? Essa aqui regulamenta toda essa concepção de projeto de combate a incêndio, que a gente chama de SPDA. Normativas da neoenergia, que são utilizadas para aprovação das licenças referente ao fornecimento de energia elétrica em média tensão de distribuição e edificação individual. Temos também as ABNTs 9050 sobre acessibilidade. Todo projeto conceitual ele precisa ter normativamente e pela legislação acessibilidade e edificação para espaços, né, dentro do projeto. Falar aqui das mais importantes. Projeto de NBR, a 16666, especifica as atividades técnicas envolvidas no desenvolvimento de projetos arquitetônicos e focos em edificações, e aí a gente também pode atuar sobre elas. E, em cima disso, nós conceituamos, através dessas leis e normativas, a concepção do projeto. Ou seja, como eu falei, se a gente for adentrar em todas essas normativas e todas essas legislações, a gente teria, acho que, 2 módulos para falar sobre isso. E não é o que a gente veio aqui conceituar, a gente veio falar muito mais sobre o processo do projeto, a concepção e a entrega de toda essa contratação. E aí a gente vai passar agora para a instauração do processo licitatório e quais são as fases, né? Como é que nasce esse processo licitatório aqui, né, sobre obras e serviços de engenharia, né? O procedimento licitatório ele foi constituído pela Constituição Federal de 88, como eu já falei, em seu artigo 37 do inciso 21, onde estabelece que os casos específicos na realização da obra, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo licitatório, né? Processo de licitação pública, assegurando a igualdade de condições e definidos em sua área de atuação, né? Baseado na emenda constitucional de 88. A Lei Federal de 866, a Lei Federal número 866 de 93, a administração pública não pode contratar diretamente, né, com certos fornecedores. Ela não garante essa livre arbitrariedade. Ela tem que fazer o processo licitatório para ocorrer com o âmbito direto privado. O principal objetivo dessa licitação é garantir a isonomia, né, o direito de igualdade para todos, estabelecer a melhor proposta e promover o desenvolvimento nacional sustentável por meio de critérios objetivos e impessoais para a celebração de contratos. Ou seja, essa formalização ela precisa ser, né, atingir alguns princípios básicos, né, que eu até separei para vocês, como a impessoalidade, como a isonomia, né, garantindo para o processo licitatório, toda uma regularização, né? Os principais objetivos da licitação é a garantia dessa isonomia, como eu falei, e a proposta é promover o melhor resultado objetivo e o melhor custo-benefício para o erário. Os princípios básicos que norteiam os procedimentos licitatórios são o princípio da legalidade, o princípio da isonomia, impessoalidade, o princípio da moralidade, publicidade e a vinculação ao instrumento convocatório. Então, são princípios norteadores ao processo licitatório. Vamos lá. Nós falamos aqui das fases do processo, agora vamos adentrar um pouco mais nessas fases, tanto a interna quanto a externa.
O processo licitatório ele é dividido em duas etapas. A fase interna, que acontece antes da publicação do edital, e a fase externa, após a publicação do edital. A fase interna, ela refere-se aos procedimentos formais, né, como a elaboração do edital, a definição do tipo de modalidade da licitação, se é uma concorrência, se vai ser um pregão, se vai ser um convite. E é fundamental nesse procedimento, visto que o papel de identificar o objeto a ser licitado tem condições de realizar, de fato, essa licitação. Eu diria até que a fase interna é a fase principal de um processo licitatório. Sem a concepção real e sem o objeto definido, baseado em conceitos, né, assistenciais e baseado no projeto bem básico definido, a gente não consegue avançar ou ter êxito, né, num projeto final que garanta que não vai haver impugnações, que não vai haver alterações e muitas vezes não vai haver até a retomada de um novo processo licitatório. Então, essa é a fase interna. A fase externa, ela inicia-se quando a divulgação da proposta e documento de classificação, né? O julgamento, a homologação e a adjudicação. Nessa fase, os interessados na contratação têm como objetivo o poder público passam a fazer parte do procedimento e constitui em publicação de instrumento convocatório, habilitação, classificação e a adjudicação, que são as fases finais do processo até a definição do ganhador da proposta. São fases posteriores à fase interna, né, dando sequência à estruturação de um processo licitatório. Na fase interna, engloba os atos iniciais e preparatórios praticados por cada órgão, a entidade administrativa competente para a efetivação da licitação. Ela segue algumas etapas, né? Ela precisa ter um requisito do objeto, é o ato que inicia o processo da licitação e influencia na decisão da escolha da modalidade. Qual é o objeto a ser definido, bem quanto o quantitativo e financeiro, né? A partir disso, a gente vai ter a licitação definida do modo a escolha da modalidade dela. A partir disso, precisa-se estimar o valor, né? A estimativa do valor. O valor estimado deve estar de acordo com o preço de mercado, objeto da futura contratação. Vocês lembram que eu falei lá atrás sobre orçamento, planilha orçamentária. Então, a gente tem todo um trabalho dessa elaboração desse projeto, todo um trabalho dessa elaboração desse orçamento, baseado nessa concepção de conceito de projeto, onde a gente vai ter um valor de mercado, de tabelas referenciais que nós usamos, como Caixa, Seduc, entre outras, para que a gente tenha um valor competitivo, mas um valor real e factível ao erário. Então, isso é importante definir, porque muitas vezes até um projeto, mesmo sendo feito com toda essa riqueza de detalhes, ele tem um preço, pode ter um preço do qual não é atrativo para as empresas participarem dessa licitação. E pela concepção da normativa da Lei 866, tem que estar escrito no orçamento do exercício, ou seja, como eu falei também, todo o processo que passa por essa diretoria, ela trabalha sobre um aspecto de planejamento orçamentário, né? Então, a gente, dentro daquelas 120 metas que eu até citei aqui, nós estratificamos aquilo, colocamos numa prateleira, definimos com o nosso secretário, definimos com o secretário estadual e colocamos isso dentro de uma prioridade orçamentária. Evidentemente que nem tudo que está fora vai ficar fora. Muitas vezes uma demanda assistencial necessita daquela adequação que não está pactuada e a gente vai ter que fazer um manuseio orçamentário para poder encaixar essa atividade. Então, necessariamente precisa-se de uma dotação orçamentária para a composição desse processo e a garantia, né, mínima, né, através dessa despesa para que se tenha a regularidade da licitação. Na fase interna, a gente vai precisar praticamente de quatro etapas aí. A designação da comissão da licitação. Em regra, a comissão deve ser composta por, no mínimo, 3 membros,
tá? Sendo membros dos servidores, tem a função de receber e examinar e julgar os documentos e os procedimentos relativos ao processo. Essa comissão, ela julga a documentação, ela analisa a parte de habilitação e muitas vezes a parte técnica, ela submete à área de engenharia para poder fazer análise do processo, tanto do orçamento e muitas vezes, basicamente, técnica que é a parte de projeto e orçamento. Elaboração de minutas do instrumento convocatório e do contrato. O instrumento convocatório, né, o edital propriamente dito, contém as regras do jogo através do termo de referência. Vocês lembram que eu falei que o termo de referência nasce aqui, né, e ele é subsídio praticamente para o edital, onde lá vão conter todas as regras de projeto, de orçamento e de cronograma físico-financeiro. Através da publicação do edital, se faz a convocação para o processo licitatório. A análise jurídica das minutas do instrumento convocatório e do contrato, né? O processo deve ser analisado e aprovado pela assessoria jurídica da administração, na nossa seara aqui, a DGAJ, através do Dr. Tassiano, tem toda uma estrutura lá, onde possivelmente ele destaca, ele fez referência a essa situação na aula que foi passada para vocês. Então, pela lei, é inerente essa análise jurídica pelo órgão. E outras exigências da fase interna, em determinação de hipóteses, a legislação exige a adoção de outros atos na fase interna da licitação. Por exemplo, os processos licitatórios referentes à contratação de engenharia devem estar acostados projetos básicos, executivos, necessários para a contratação, conforme disciplina no artigo 7º, 1 e 2 da Lei 8.666. Então, como eu falei, a concepção e o nascedor de toda uma contratação de obra e serviços de engenharia nasce de projetos, sejam eles executivos ou projetos complementares, projetos básicos e complementares, para que se tenha toda uma segurança da contratação a ser efetivamente regularizada. Tá? A fase externa, a publicação do instrumento convocatório. A partir desse edital, a fase inicial do processo tem que pôr objetivo o conhecimento dos eventuais interessados para aderir no certame e apresentar suas propostas. Né? A partir dessa publicação, seja em diário oficial, seja em jornal de grande circulação, se tem a publicidade desse objeto para que se venha a ter a garantia e a isonomia dos partícipes nesse processo. A habilitação. A gente falou anteriormente sobre a comissão ter esse processo. Né? A administração verifica a aptidão financeira, aptidão legal, documental dos licitantes para a celebração dos futuros contratos. Destacamos que as exigências da habilitação dos licitantes devem ser proporcionais à complexidade do objeto a ser contratado. É bom falar sobre isso um pouco. Às vezes, no próprio termo de referência, por se tratar de um objeto muito específico, nós colocamos algumas especificidades, para a contratação desse objeto, dessa futura empresa, porque às vezes se a gente abre um pouco essa especificidade, a gente pode não ter um êxito do qual a gente galgue em relação ao objeto que precisa ser realizado. Então, a gente, através de umas especificações mais restritas em referente ao objeto, a gente consegue que na habilitação a gente tenha exatamente ou perto, que seria o ideal, do que seria contratado. O julgamento refere-se à análise das propostas apresentadas com o objetivo de selecionar a melhor proposta, por meio de critérios objetivos, conforme determina o artigo 45 da Lei 8.666, ou seja, menor preço, melhor técnica e preço, maior lance ou oferta. Quem vai definir essa tipologia? A área técnica. Nós temos alguns exemplos de serviços que são muito específicos, que a gente sabe que nenhum tipo de empresa ou qualquer tipo de empresa vai executar, então a gente escolhe pela opção de técnica. Então, a gente faz todo um processo referente à técnica. Ou pode ser técnica e preço, então, ou pode ser os dois. Mas, assim, tem todo um detalhamento do qual a gente, tecnicamente, já dá um indício para poder a licitação prosseguir.
A homologação é o ato que o administrativo que atesta a validade do procedimento e confirma o interesse da contratação e adjudicação, e o ato do procedimento licitatório, é a confirmação, né? Ou seja, passou por todo o trâmite da habilitação, do julgamento, dos critérios técnicos, né? Muitas vezes esses processos vão ser analisados, voltam, tem toda uma discussão, e aí se tem, de fato, a homologação do processo, né? Ou, de fato, o certame, como a gente fala, definido. E aí a gente vai para quais os requisitos de projetos básicos e executivos no processo licitatório. Para a realização do processo licitatório, deve ser precedido o estudo prévio, planejamento, visando a viabilidade do objeto a ser contratado, sem custo-benefício para a administração. Então, esses objetos eles precisam estar claramente definidos, né? Definidos tanto assistencialmente, como na grande maioria é assistencialmente, né, se tratando de projetos para hospitais, e os conceitos e objetivos definidos claramente, para que a gente tenha, dessa forma, um melhor cumprimento do objeto a ser contratado. Então, a elaboração do projeto básico deve ser aprovada pela autoridade competente e disponibilizado para consulta dos interessados em participar do processo licitatório. A existência de orçamento detalhado, já falamos sobre isso, a DDO, tem que ter, é um pré-requisito, né, em planilha que expressa a composição de todos os seus custos unitários. Desculpa, o orçamento detalhado aí fala sobre o orçamento que vamos executar baseado do projeto. E as previsões de recursos orçamentários que asseguram o pagamento das obrigações decorrentes das obras. Aí sim a gente fala sobre a DDO. Que asseguram os serviços a serem executados no exercício de forma a seguir o respectivo cronograma físico executado pela área técnica. E aí a gente vai falar agora um pouco das vedações e impedimentos existentes na licitação, né? Quais são as principais vedações referentes ao processo da licitação de obras e serviços de engenharia? Conforme disciplina o artigo 7º, incisos 3, 4 e 5 da Lei 8.666, a licitação para a execução de obras e prestação de serviços submete às seguintes vedações. São elas. É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a origem, exceto no caso de empreendimentos executados e explorados sob regime de concessão. O que quer dizer isso? Um objeto de licitação já basilado, já determinado, não pode ser incluído recursos financeiros posteriores à contratação, né? É vedada a inclusão do objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantitativo, ou cujo quantitativo não corresponde às previsões reais do projeto executivo. O que é isso? A gente faz um projeto complementar, quantifica, especifica e orça. A partir do momento que se licita, eu não posso fazer inserções de quantitativos que não sejam justificados ou por reequilíbrios econômicos financeiros, ou no caso de uma pandemia como tivemos agora, a gente teve licitações que tiveram que ter incrementos, né, aditivos ao contrato, uma vez que o aço subiu, né, o cimento subiu, mas fora isso, fica vedado qualquer tipo de acréscimo sobre essa contratação. Terceiro ponto é a vedação realizada à licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridades ou de marcas características à especificação exclusiva, salvo no caso de técnica ou justificada, né? Mais ou menos a mesma situação, né? Quando ele fala sobre a licitação cujo objeto inclua serviços e similaridade de marcas, a gente não pode colocar serviços que são similares, serviços que são de mesmo potencial e marca. Então, também está vedado sobre lei. E aí, gente, a gente já passa agora um pouco para falar sobre quais os documentos que auxiliam o processo licitatório e serviço de engenharia, quais são os documentos necessários para a realização disso, que aí a gente separou alguns pontos para vocês, que são o checklist referente ao edital da licitação, né? A lei ela preconiza
através da 866, alguns itens que são para obras e serviços, outros para contratos. Então tem algumas séries de normativas instruídas nessa lei. E a gente basicamente segue checklists baseados na própria PGE, né, na Procuradoria-Geral do Estado, o checklist do pregão eletrônico de obras e serviços de engenharia, né, o passo a passo referente à licitação, que é das fases internas e externas, é o que a gente preconiza dentro da diretoria, e o passo a passo referente ao roteiro de contratações diretas, né? A gente fala também sobre contratações diretas e indiretas. E na grande maioria, na totalidade dessa diretoria, a gente faz contratação propriamente pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, a gente é regido por uma lei, a gente preconiza a lei, a gente segue um checklist, a gente determina o objeto baseado em projetos conceituais, arquitetônicos e complementares, a gente elabora o termo de referência, a gente elabora o orçamento, a gente repassa o edital até que seja feita a homologação do processo licitatório. Então, a gente tem toda uma concepção para o nascedouro de um projeto. Muitas vezes, a essência do projeto, quando se fala sobre a contratação ou criação do nascedouro de um projeto, de uma unidade hospitalar, a gente tem que ter a dimensão de um todo. Então, a gente hoje tem ferramentas que nos auxiliam a prospectar um melhor resultado, tanto de objeto de projeto, quanto de objeto de execução. E aí, a DGMOG tem feito um papel fundamental, né, que eu, há 11 anos que estou no estado, aqui em Pernambuco, a gente só viu ser desenvolvido e implantado efetivamente em 2008, no nascedouro do projeto lá com Eduardo Campos em relação a plano operativo, né? Muito se foi tentado, muito se foi feito, até se foi posto em algumas situações, mas a volúpia e a dinâmica em que a gente vive dentro dessa Secretaria Estadual de Saúde, eu costumo dizer que a gente vive sobre eterno incêndio. Então, a gente planeja, mas sempre chega um incêndio novo todos os dias. Então, a DGMOG vem colocando aí com expertise, à frente com a doutora Juliana aí, colocando a sua experiência, essa dinâmica de acompanhamento e sistematização do processo de acompanhamento de obras. Mas vou além, eu acho que está se estendendo para todas as áreas da saúde, as áreas dessa Secretaria de Saúde, porque num cenário bem razoável, eu vejo um prospecto de congruência entre as unidades, né, entre as diretorias, entre as executivas, por conta desse processo, que é o que a gente vai falar um pouco agora, sobre formas de gerenciamento, né, da diretoria de infraestrutura, através de planos operativos, metas prioritárias definidas e fluxos das demandas. Então, até aqui, pessoal, foi só uma situação do que é a diretoria, né? Quais são as suas gerências, o que faz cada uma delas, quais são as instruções processuais, desde a fase interna à fase externa, quais são as metodologias alcançadas e adotadas por essa diretoria no processo de elaboração de projeto complementar, elaboração de orçamento, elaboração de ITR, e no processo como um todo, em referência a segmento de leis e legislações e normativas. Então, essa foi basicamente uma explanação muito simples, ao meu ver, em relação ao que a gente faz, mas ao mesmo tempo simples. Queria dizer aqui que é uma definição do que a gente roda realmente aqui, sendo que a complexidade é um pouco maior do que essa simplicidade propriamente dita, porque isso é mais um clareamento e uma visão um pouco de fora para que vocês entendam o fluxo da diretoria de infraestrutura. Então, seguindo, vamos falar um pouco sobre os planos operativos e metas prioritárias. Os planos operativos têm por finalidade monitorar as obras da rede estadual de saúde, consideradas prioritárias pela Secretaria Estadual do Governo do Estado de Pernambuco durante as competências de 2021-22, que se encerra o mandato e a execução financeira do 2022.
Possibilita o monitoramento contínuo no que tange as etapas processuais de cada obra e facilita o acompanhamento dessa diretoria juntamente com a Secretaria Executiva de Administração e Finanças, nosso secretário executivo, dando também o suporte da Diretoria Geral de Monitoramento e Gestão Estratégica, DGMOG, e evidentemente, o secretário estadual de saúde. Né? Eu trouxe para vocês aqui um pouco do fluxo, né, de como funciona, através de tudo que já foi dito, desde a entrada até a execução da obra. Então, nós temos aqui toda uma concepção de nasce assistência, nasce a necessidade assistencial, né? Se elabora uma nota técnica, basicamente, da área demandante, do que é a necessidade, o que é que eu preciso, no caso, a demandante precisa, e para que serve. Né? Se é demandado esse fluxo para a elaboração dos projetos arquitetônicos, e tem como visão entender todo o conceito através daquela RDC 50, através da 8666 e através da concepção da própria arquitetura, elaborar esse projeto, para depois mitigar e exaurir esse projeto para o projeto complementar, onde se vai elaborar o projeto, o orçamento, onde a gente vai ter a concepção da DDO, se vai estar ou não dentro do recurso orçamentário do exercício, se elaborar o termo de referência, elaborar o edital, vistar o edital através do jurídico, publicar essa licitação, realizar a licitação através do processo da DELIC, né, doutora Ilha, homologada a licitação, liberar a programação financeira, formalização, emitir o empenho, a formalização contratual, emitir a ordem de serviço, né, que a gente chama que é o start da obra, quando inicia-se, executar a obra, realizar a equipagem dessa obra e entregar a obra. Veja, notem, não é um processo fácil e rápido. Existem vários atores envolvidos. Muitas vezes eu digo que constantemente a gente tem que sair do nosso gabinete, da nossa sala e em setores fazer essa interlocução para que os processos rodem. Porque se a gente for viver de SEI, muitas vezes a gente não consegue, na velocidade ideal, conseguir o objetivo a ser alcançado. Trago aqui para vocês, na prática, tudo que eu falei desse fluxo, como a gente aplica essa dinâmica, uma vez que o plano operativo ele tem por missão planejar e dar subsídios a quem está planejando a dinâmica e entre essas setoriais para que se coloque em mesa, muitas vezes, as pessoas envolvidas para tratar de datas que foram pactuadas e dar celeridade nas resoluções. Não é fácil você envolver. Veja, eu falei, vou só voltar aqui um pouco. Eu estou falando aqui praticamente de 7 áreas dentro da CEAF e fora da CEAF e precisam estar em constante interlocução para que se possa ter o resultado da entrega de uma obra. Então, muitas vezes, para se licitar uma obra, eu preciso estar envolvido com executivas, com diretorias, com gerências. Tudo isso só poderia ser feito de uma maneira estratégica. E aí a gente vem para um plano operativo que eu repito aqui. É uma situação trazida e colocada com maestria pela DGMOG, porque facilita essa interlocução com os agentes envolvidos. E aí a gente tem que realmente ter, em todo o planejamento, a gente sabe que ele, para ser construído, ele demora na sua essencialidade a ser imputado para os antigos hábitos,
mas ele é, ao mesmo tempo, uma ferramenta importante para que se coloque e se faça ser realizado, uma vez que o objetivo é mútuo, uma vez que o objetivo é um só, é atender na grande totalidade assistencialmente a população de Pernambuco. E, consequentemente, isso nos traz a satisfação de ter o resultado e a entrega desse produto. E aí eu trago, pessoal, na verdade, o fluxo das demandas que nascem aqui, né, de uma maneira bem no bisagem aí para vocês entenderem de onde entra, para onde vai. E muitas vezes a gente manda a demanda, mas não sabe. Ó, eu mandei o projeto e quero saber onde é que está. Está onde? Está na GARP, está na GOM. Então, são as gerências que nós citamos no início da apresentação. Então, todo esse processo é um processo similar ao que a gente falou aqui, de um modo onde vocês possam entender o fluxo da demanda interna e externa dentro da diretoria e dentro da executiva da administração. Tá? Então, essa demanda é uma demanda do qual ela nasce, né, na parte interna, chega através da Secretaria Estadual, que, teoricamente, vai ou para assistência ou para o nosso executivo. Dessa demanda é transferida para a diretoria, que, como eu falei, vai fazer a interpretação do objeto. Essa demanda chega muitas vezes aqui e a gente precisa saber, está contida já em algum objeto que já estamos rodando? Não, não está. Está inserida no plano orçamentário anual? Não, não está. Muitas vezes a gente tem muita interlocução entre o secretário executivo e a diretoria para saber em que e como a gente vai inserir essa demanda. Se não tiver inserido, vamos atrás de prioridades, né? A gente falou sobre planejar, e planejar é priorizar. Se for uma prioridade, vamos ter que incluir no orçamento. E muitas vezes a gente pode até readequar os orçamentos e as atividades que foram elencadas para aquele momento. Tá? Então, quando a gente tem essa definição, nós definimos com o secretário e rodamos a situação para as áreas que, no caso de um projeto novo, vai precisar de um projeto básico. Lembra o que eu falei? Projeto básico é a concepção inicial. Se for uma reforma, adequação, também poderia passar pela área de arquitetura só para readequação. Se for algo que já tenha projeto, que agora precisa só de orçamento e do TR, então a gente já manda para a área da GOM, que é a parte de obras, que vai elaborar o TR e, consequentemente, vai devolver para que eu possa ter o feedback final e encaminhar e dar os encaminhamentos. Tá? Aqui ao lado, gerência de engenharia, para engenharia clínica, para questões de projetos novos, a gente geralmente já especifica através do projeto os quantitativos de equipamento médico hospitalares, tá? Através daquele caderno de especificação, encaminhamos para a Diretoria Geral de Administração, que é detentora hoje, tá? da totalidade das compras da Secretaria de Saúde. Antigamente, essa detenção pertencia a essa diretoria e, por uma reestruturação, foi repassado para a DGA. Então, hoje, nós fazemos toda uma especificação de projetos novos e daquilo que tange a essencialidade das unidades. Muitas vezes a gente precisa fazer um apontamento, né? Uma consulta. Então, a gente faz essa consulta e remete à DGA. Voltando para projetos e orçamentos, segue-se o fluxo para a DGI. A DGI, geralmente, estando ok com os orçamentos, estando ok com os projetos, demanda através da DGP, que é a Diretoria Geral de Planejamento e Orçamento, que hoje é a doutora Camila, que dirige, ela vai atrás de orçamento, né? Então, vai para... Vocês lembram que na fase... faz-se a fase da interna, ela preconiza a DDO, a disponibilidade de orçamento. Tendo isso
Ok, segue o fluxo, vai para DELIC, onde a gente vai passar para a doutora Ilen, né, diretora de licitações, para fazer todo aquele processo da fase externa. Após isso, visto do edital, elabora seu edital na DELIC, e repassa-se a DGAJ, doutor Tassiano. Vocês já tiveram aula com os dois. Então, o doutor Tassiano vai analisar o edital, estando tudo ok, ele vai passar esse processo e vistar o processo, devolvendo o processo para a doutora Ilen, na DELIC, para publicidade, para publicação desse objeto e a futura licitação. Passado toda aquela tramitação de homologação, se não tiver nenhum tipo de intercorrência, segue a sua dinâmica para a DGF, diretoria do doutor Lucivaldo, do qual também já teve por aqui, a primeira aula dele, eu acho, foi dele, e onde ele vai, com a garantia do recurso, do recurso, fazer o empenho. Do empenho, nós vamos solicitar a PF, que nós chamamos de programação financeira. Nós garantimos o recurso de orçamento, isso não significa que garantimos o recurso financeiro. Então, é mais uma etapa onde a gente vai, da Cefaz, solicitar programação financeira. Conseguindo a programação financeira, nós vamos remeter novamente a Dr. Lucivaldo, DGF, para empenhar o processo, o contrato, né? Tendo esse contrato empenhado, esse empenho realizado, vamos emitir para a DGAJ regularizar o contrato, ou seja, formalizar o contrato. Com o empenho garantido, existe a garantia, né, por lei, do fornecedor receber o que é executado e medido. Então, formaliza-se esse contrato e devolve-se o contrato para a DGI, que vai, na sua finalização, emitir a OS, que a gente chama de ordem de serviços. Tá? Depois dessa ordem de serviço, a gente vai, de fato, fiscalizar a obra, o que foi contido naquele objeto instaurado na licitação. É uma obra de 6 meses, é uma obra de 1 ano, é uma obra de 18 meses. Então, dentro daquela situação, nós vamos fiscalizar e, consequentemente, atestar os serviços realizados. Ao tempo da execução, totalizando toda a sua entrega, emitimos um parecer final de entrega de obra para o secretário inaugurar. Então, todo esse conceito, notem que, apesar de algumas caixas, algumas delas se repetem, são atividades distintas. E tudo isso se nasce da concepção assistencial, da concepção do projeto e da entrega da obra. Então, é uma situação do qual essa diretoria ela tem uma missão muito forte, que é entregar produtos e serviços balizados em conceitos assistenciais a pessoas e a nossa população que necessita. Como eu falei e repito, nosso time hoje é composto por 70 pessoas, basicamente. E se eu tivesse o dobro dessa situação, dessa equipe, a gente talvez não conseguisse atingir os 120 metros que nós temos hoje na nossa cesta, né? E com recursos que nós temos disponibilizados. Mas isso não nos desanima, isso pelo contrário, isso nos dá ânimo para fazer mais com menos, né? Então, essa diretoria ela tem realizado entregas. Nós temos aqui um processo de monitoramento, temos um processo de apresentações semanais ao nosso secretário executivo, que é claro, vamos ter entraves, vamos ter dificultadores, mas quando a gente tem a entrega de um produto, a gente realmente sente que todo o trabalho foi satisfatório, foi dificultador, difícil, mas ao mesmo tempo prazeroso quando a gente entrega a demanda assistencial. Gente, eu queria dizer a vocês muito obrigado, porque, na verdade, a gente trouxe para vocês aqui uma pequena amostragem nesse tempo que nós temos do que é
a diretoria de infraestrutura, e, de fato, o que é a concepção do projeto, a concepção do processo licitatório, né, sem entrar em detalhamento de leis, até porque, como eu falei, são modulações que a gente caberia umas 2 ou 3 aulas sobre isso, mas muito mais pelo processo de onde nasce, para onde vai, como é que é um projeto, o que não é, o que é o sistema de monitoramento, qual é o seu fluxo, quais são as fases internas e externas. E agradecer a vocês a paciência aí, o nosso tempo dedicado aí a esse trabalho foi com bastante carinho. Agradecer a minha equipe aí que participou comigo dessa elaboração. E doutora Juliana, foi uma honra participar desse programa e me sinto muito contente em passar essa pequena apresentação que eu digo, eu vou ser bem sincero, eu não digo que foi uma aula, foi um pequeno bate-papo, porque a gente aqui está muito mais como esse facilitador de comunicação, e é muito legal quando a gente está nos corredores e a gente fala, ó, Josué, estou com dúvida disso, estou com dúvida ali, passa na minha sala está sempre aberta, a gente vai falar um pouco mais sobre o processo de fluxos, vamos falar um pouquinho sobre planejamento, e aí, assim, quero lhe agradecer e lhe parabenizar pelo esse processo, pela essa condução e por essa dinâmica que a gente está tendo. Eu participei agora, acho que de 2 aulas, a de Lucivaldo e a de Tassiano. Não consegui ver a de Ilen, porque você sabe que o processo aqui a gente não para. A roda a gente tem que trocar com o pneu andando. Mas foram aulas importantíssimas. Assim, eu já tinha trabalhado, como eu falei, na área de Lucivaldo com parte de emendas estaduais. Então, para mim, foi como se estivesse revivendo aquela situação. Então, é muito importante. Eu acho que os atores a gente deve extrair, de fato, das pessoas que são nossos colaboradores, né? Que têm a experiência, que estão na ponta. E é isso, dizer que a minha porta continua aberta aqui, só está fechada porque que ninguém interferir aqui na nossa aula. Mas a gente está aqui sempre a postos e querendo ajudar. Foi uma honra participar. Espero que todos tenham assim, adquirido essas informações. É claro que dentro de 1h40 não se tem toda uma dinâmica, né, para você assimilar tudo, mas esse material, eu acho que a doutora Juliana deve disseminar e a nossa DGI está aberta. Está fechado o teu áudio. Perdão, eu estava aqui falando com o áudio fechado esse tempo todo, meu Deus. Abraão, me tira essa dúvida. Você tem salvo essas apresentações e está postando na nossa plataforma, não é? Se não tiver, eu vou lhe pedir essa ajudinha. Cada aula, solicite do nosso palestrante o slide para a gente colocar anexado na plataforma, certo? Para que os alunos da gente possam acessar esses slides. Então, Josué, você passa para Abraão, ele deve falar com você, ou você passa para mim, eu passo para o pessoal do Telesaúde o slide, e aí vai ficar disponível para todo mundo. E você chegou a contar para o pessoal que a gente vai ter um caderno de orientação? Não cheguei a falar, mas era importante você comentar esse caderno de especificações. Eu acho que ele ainda tem mais conteúdos, né? Tem detalhamentos do que foi falado na apresentação, porque a apresentação, o caderno de especificação, ele extrai muita coisa, muito conteúdo da apresentação. A apresentação são mais tópicos para poder a gente debater um pouco, e o caderno está bem completo, né? Completo, tá bem, tem muita coisa que vai enriquecer aí. Joia. Para quem ainda não conhece esse outro produto, é que a gente desenvolve aqui também na diretoria, são cadernos de orientação sobre alguns processos críticos da secretaria. Então, como é que funciona o fluxo de processo quando a gente precisa abrir, então, um processo de aquisição ou de realização de obra, aqui no caso de Josué, de obra e serviço de engenharia, como é esse fluxo. Né? Então, a gente vai ter esse caderno dos serviços de engenharia e as obras, e aí com todo o fluxo, todo o alinhamento conceitual, toda a legislação aplicada, a competência das áreas envolvidas, não é? A instrução processual, como é que ela tem que ser feita, como é que ela tem que ser realizada. Então, todo um passo a passo para que um leigo possa entender como é esse processo. Então, vai ser disponibilizado também esse caderno.
E aí, Josué, mais uma vez eu te agradeço. Eu não sei se alguém. Muitos parabéns aqui para você, Rafael, Maria Lígia, Esdras. Muitos parabéns pela sua fala, pela sua apresentação. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma consideração sobre a aula, alguma questão, alguma pergunta. Perfeito. Ficou em dúvida alguma coisa ou quer contribuir? Como é um assunto tão específico, né? Eu acho que o melhor a falar dele foi quem falou, né? É o nosso amigo, nosso diretor Josué mesmo. Eu acho que é quem mais domina aqui o assunto, junto com a equipe dele, não é Felipe Heitor e todas as equipes, todas as pessoas que estão aqui envolvidas na aula, não sei quem da equipe está aí também participando, que É, dominam aí. é o que eu costumo dizer, nada é feito sozinho, né? Eu tenho uma equipe muito coesa, uma equipe aguerrida e técnicos altamente gabaritados. Então, assim, até no final da apresentação eu agradeço de verdade a todo o contexto construído, porque foi um conjunto, né? A minha assessora, Ana Júlia, quero agradecer especialmente a ela e dizer que a gente está aqui, né? Se não, eu acho que ninguém teve nenhuma pergunta, mas se tiver, a porta está aberta, nós temos o caderno de especificação, mas traz para cá que a gente constrói alguma fala, a gente conversa, não tem essa barreira aqui. Qual é o ramal seu aí, Josué? Se alguém quiser... 3184-0282. Vou botar aqui. Pronto, 3184-0282. Quem quiser aperrear nosso diretor-geral de infraestrutura. Então, pessoal, eu acho que se ninguém tem questionamentos, é agradecer mais uma vez à Telesaúde o apoio, lembrar e solicitar esse suporte para colocar os slides de todas as aulas, todas as semanas na plataforma, para que todo mundo tenha acesso. Agradecer mais uma vez a CEAF, a parceria do Cineide, a diretora da Telesaúde, Dr. Caio Mulatinho, o executivo da CEAF. Agradecer a DGMOG e agradecer o nosso palestrante, mais uma vez, por abraçar essa causa com a gente. Estamos e juntos. Aí, dar nosso spoiler da semana que vem. Então, nosso Capacita da semana que vem vai ser sobre seleção de OS. Opa! Então, organizações sociais de saúde, super importante, como é que se faz a contratação dessas OS, elas não são regidas pela 866, não são regidas por pregão, então não é dispensa, não é INEX, não é tomada de... É tudo diferente. É tudo uma lei diferente, específica, a lei de OS. Então, vamos assistir, que é um tema muito caro à Secretaria de Saúde, não é? E quem vai falar para a gente como é que isso acontece, esse processo de seleção, é nosso presidente de uma das comissões de seleção de OS, que é Thelmo Oliveira. Então, tem grande experiência em licitação e hoje ele está à frente desse processo. Ele estava por aqui, eu vi o nome dele aqui hoje. Foi sim, ele prestigiou, eu vi também, eu não sei se ele ainda está, mas vai ser Thelmo que vai conversar com a gente semana que vem sobre a seleção de OS. Então, a gente aguarda todos vocês. E um abraço grande para todos e até semana que vem. Obrigada, Obrigado, Juliana. Obrigado a todos.